Oi, eu gostaria que esse vídeo fosse publicado e hoje eu venho aqui contar pra vocês sobre um filme que eu vi essa semana. O filme ele aborda um assunto muito importante e ele serve como alerta principalmente para nós mulheres. Então, enquanto eu vou arrumando umas coisinhas minhas aqui, eu vou conversando com vocês, vou contando o desfecho dessa história aí. Então, o filme ele começa com uma moça que tem por volta dos 20 anos, que ela tá começando a sua carreira como maquiadora. Ela acabou de terminar o seu curso e o sonho dela é ser maquiadora. Então, ela acaba conhecendo um rapaz pela internet. Os dois vão conversando, trocando mensagens. Eles falavam muito por ligação, assim. Ele ligava bastante pra ela, até chamada de vídeo, assim, os dois conversavam. E aí, um certo dia, uma amiga dela, que mora a uns 20 minutos de carro da casa dela, manda uma mensagem falando: Amiga, eu preciso ir num casamento e eu queria saber se você faz a minha maquiagem, da minha mãe e da minha irmã. E ela super top, ela fica muito feliz porque o sonho dela é conquistar a carreira de maquiadora dela. Então ela fala: Bora agora. Elas marcam o dia, o horário, tudo certinho pra fazer, né? E ela comenta com ele, ela fala, tal dia eu vou fazer, né, maquiagem e tal, super feliz ela tava. Ele também fica muito feliz por ela, pelo que aparentava. Então chegou o dia. Ela foi pra casa dessa amiga e durante o dia ela foi conversando com ele, ela foi falando assim como que tava sendo e tudo, os dois trocando mensagem. Ela parava um pouquinho ali pra responder ele, voltava, e foi assim durante o dia. E ela até comenta com ele que ela mora a uns 20, 25 minutos de carro, mais ou menos, da casa dessa amiga. E que ela ia terminar um pouquinho tarde e ia ter que voltar embora de ônibus, né? E aí, ele fala assim pra ela: O que você acha de eu ir te buscar de carro e a gente já aproveita pra se conhecer, pra se ver pela primeira vez e tudo mais? E lembrando que ele morava numa cidade que era mais ou menos 1 hora de carro da cidade dela. Então, se fosse pra ele ver ela, ele ia ter que sair mais cedo e tudo mais. E ela começa a pensar nisso. E ela fala pra ele, ela meio que fala, vamos se ver outro dia, vamos marcar pra outro dia. E ele fica insistindo, ele fala, vamos hoje e tal. E no fim ela acaba aceitando, mesmo estando um pouquinho insegura, porque eles se conheceram pela internet, fazia tipo uns 2 meses que eles estavam conversando. Ela acaba aceitando assim, mesmo estando insegura. E aí nisso ela acaba falando pra ele que sobre os pais dela, né? Que os pais dela eram muito rígidos e que, assim, se eles soubessem que ela estava conversando com uma pessoa pela internet e os dois iam se ver naquele dia, eles não iam aceitar muito a ideia. Então ela fala pra ele que se fosse pra ele se ver, ia ter que ser ele, tipo, no caminho pra casa dela e nada além disso, tipo, e se conversando durante a viagem da casa da amiga até a casa dela. Ele fala: Não, tudo bem, pode ser. Ele aceita e então eles combinam certinho. E aí ela fala pra ele, tipo, quando faltar mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia pra mim terminar a minha maquiagem aqui, eu te aviso e você já sai de casa. E ele, super top e tudo mais, tava tudo combinado certinho. Então ele chega. Aí quando ele chega, ela fica super feliz, porque ela viu que realmente era ele tudo. E como ela tava gostando muito dele, mesmo fazendo só 2 meses que os dois estavam conversando e fosse a primeira vez que eles estavam se vendo, ela fica super feliz e ela topa. Fica muito feliz. E aí, ela entra no carro e eles vão. E ela não comenta sobre isso com ninguém, nem com a amiga dela que ela fez a maquiagem. E aí ele fala assim pra ela: Eu vou um pouco devagar com o carro, que é pra gente ter mais tempo juntos. Porque ele sabia, ela também, que se ele chegasse ali com o carro e o pai e a mãe dela visse, eles iam ficar muito brabos. Então ele fala que vai mais devagar pra deixar ela ali na esquina da casa dela, assim, e eles poderem ficar mais tempo juntos. E aí ela fica meio assim, tipo, um pouquinho insegura ainda, mas ela tava muito feliz porque ela viu que realmente era ele e ela tava com muita esperança que ia dar certo os dois. Porque os dois, eles combinavam muito, os dois combinavam muito. Eles tinham o mesmo assunto, dela tava tudo ótimo, perfeito, tudo perfeito pra dar certo, né? E aí no caminho, ele pergunta pra ela qual era o perfume que ela tava usando. Ele achou muito cheiroso o perfume, então ele começa a perguntar: qual perfume você tá usando? E ela fala pra ele o perfume. E ele diz que ele tá pensando em comprar um perfume novo pra mãe dele. E que ele não fazia ideia de qual perfume comprar, porque tava chegando o aniversário dela, não fazia ideia de qual perfume comprar. E ele queria saber qual que era o que ela tava usando e que podia comprar um igual, né? Porque ele gostou muito do cheiro e tal. Aí ela fala o perfume pra ele.
Bem em seguida, ele dá uma tampinha de perfume na mão dela e pra ela cheirar e falar, tipo, a opinião dela, o que que ela achava daquele perfume. E aí ela, tipo assim, na hora que ela pegou a tampinha e ele falou aquilo pra ela, já acendeu um alerta na cabeça dela, pessoa. Tem alguma coisa errada. Não sei. Ou Deus falou, a intuição dela disse pra ela que tinha alguma coisa errada naquela tampinha de perfume. Aí ela pega a tampinha na mão, ela aproxima do nariz, ela meio que finge que cheirou a tampinha e devolve pra ele, assim, rápido, sabe? Que ela tava um pouquinho assustada, tipo, a intuição dela dizendo pra ela que tinha alguma coisa errada, então ela devolve rapidinho pra ele. E ele fala: o que que você achou? Ela: não, eu achei muito bom, esse daí é super bom mesmo, se fosse você eu comprava. Ela meio que desbaratinou o assunto ali, né? E aí ele insistiu pra ela cheirar de novo. Ele fala: cheira de novo, só pra ter certeza, o que que você achou do perfume? E aí, de novo, ela pega, assim, tipo, ela já tava ficando com medo de novo. Ela pega a tampinha e finge que cheira, assim, aproxima no nariz e devolve pra ele. Aí, depois disso, ele começa a dar voltas com o carro, assim. E ela fala pra ele: mas por que você tá dando volta? E ele falando que era porque ele queria ter mais tempo ali com ela, no carro e tudo mais. Porque eles iam ter que se despedir logo por conta dos pais dela, né? Então, ele fica dando voltas e ela fala: por favor, me leva pra casa, porque os meus pais já estão me ligando, eles estão preocupados, eu tenho que ir pra casa. E de tanto ela insistir, ele acaba levando ela pra casa mesmo. E aí ela chega em casa em segurança, né? Ela ficou meio assim pensando: será que tinha alguma coisa errada? Será que não? Ficou com aquilo na cabeça, sabe? E aí eles continuaram conversando por mensagem, ela super gostando dele ainda, mesmo que aquilo tivesse acontecido. Ela pensou: não, é coisa da minha cabeça, não era nada. Continuaram conversando, eles já estavam até marcando de se ver de novo. E aí, passando um tempo, depois de um tempo, ela está mexendo nas redes sociais dela e ela vê a publicação de uma moça, que era uma publicação que foi compartilhada. Uma moça postou e um amigo dela ali naquela rede social compartilhou a publicação e ela viu lá que era de uma moça falando que ela conheceu um rapaz pela internet e que ele fez o mesmo esquema da tampinha lá do perfume, que ela cheirou o perfume e ela acabou desmaiando dentro do carro dela e ele levou ela pra cidade onde ele mora e tudo mais. E você já sabe, né? E aí, essa moça da publicação, ela posta a foto do rapaz, que é uma foto que ela tinha tirado dele dentro do carro, assim, dele distraído, sem ele perceber, e mandado pra uma amiga, pra mostrar o atual namorado dela, que ela reconheceu nas redes sociais. E aí, naquele momento, a moça, ela fica paralisada, ela fica, meu Deus, né? Ela viu que aquilo, ele era o mesmo rapaz, ela viu que aquilo poderia ter acontecido com ela, e começou a passar um filme na cabeça dela, ela ficou desesperada. E foi isso, gente. Resumindo a história, ele era uma pessoa que ela conhecia pela internet, mas era uma pessoa que fazia mal para outras pessoas. E ele postava fotos dele mesmo, assim. E aí ela consegue contato com essa moça que postou a publicação. E elas conversam e ela diz que ela conseguiu fugir do carro dele. Depois que ele fez mal para ela, né? Ela consegue fugir. E ela manda mais fotos dele que ela tinha no celular dela. Ela manda pra moça, pra menina do filme principal lá. E ela viu que realmente era ele e ela ficou, assim, transtornada, pensando que poderia ter acontecido com ela mesmo. Enfim, gente. Esse filme mexeu muito comigo porque hoje em dia isso acontece com ela mesma. Enfim, gente. Esse filme mexeu muito comigo porque hoje em dia isso acontece muito. Infelizmente, é uma coisa que acontece. As moças, elas conhecem alguém pela internet, elas vão, elas saem, elas começam a gostar, elas confiam demais. E no final acaba acontecendo o que aconteceu com a moça da publicação lá. Principalmente as mulheres, hoje em dia, elas têm que tomar muito cuidado sobre aceitar carona de estranhos, sobre conversar com pessoas, assim, tipo, que nunca viram na vida, nunca nem sabem quem é a pessoa, o que que ela faz da vida dela. Mulheres que marcam encontros, né, com caras que elas conhecem na internet, daí chega lá, ou é outro cara, ou é, tipo, uma pessoa querendo fazer mal, que nem do filme ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente isso acontece. A gente sabe, a gente já viu muita reportagem, eu mesma já vi muita, muita reportagem sobre isso aqui no Brasil. Então, com homens também isso já vi acontecer, mas principalmente nas mulheres, temos que tomar muito cuidado. Lá no fim do filme, o rapaz ele acaba sendo preso, né? Porque graças à principal atriz do filme,
eles acabam conseguindo a localização dele e tudo mais, com muita investigação, investigação vai, investigação vem, então eles acabam conseguindo o paradeiro da pessoa e acabam prendendo ele. Só que na vida real, nem sempre é isso que acontece. A pessoa, ela faz isso, né? E depois ela some no mundo, fazendo com outras mulheres e mais mulheres, e assim vai, e isso nunca acaba. Enquanto a polícia não prender, ou enquanto não acontecer nada, assim, de alguém achar ele, conseguir o paradeiro dele, isso nunca acaba. E tem muitas mulheres sendo vítimas de homens assim, porque eles iludem, eles falam que amam, eles falam que eles gostam muito dela, que eles querem dar tudo pra ela. Eles elogiam muito e mulher, infelizmente, gosta muito de elogio. Então, isso chama atenção, né? Eles usam muito isso sobre elogiar, até dar presente, todas essas coisinhas que a gente já sabe, né? Então, o meu vídeo ele serve como intuito de chegar nas mulheres para evitar isso acontecer, porque acontece muito e o meu intuito é que evite acontecer isso, porque tem muitas mulheres sofrendo com isso, mulheres que se apaixonam pela internet, mulheres que acabam conversando com estranhos assim na rua, aceitando caronas de estranho, e no fim acaba acontecendo que nem no filme, né? Eu já vi na internet muitos relatos sobre mulheres que isso aconteceu. Eu já vi outros filmes sobre isso também, que era uma história parecida, não exatamente igual, mas parecida. Várias histórias, filmes baseados em fatos reais. É isso, gente. Eu deixo meu alerta aqui pra vocês. E fica aí a dica para principalmente nós mulheres tomarmos mais cuidado. E se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com os conhecidos, ativa o sininho e um beijo até a próxima. Tchau!